Então, seguindo o nosso ciclo de debates da disciplina Estado e Sociedade, hoje a gente vai ter uma palestra sobre neoliberalismo, né, com a Maria Malta e o Wilson Vieira, que são professores do Instituto de Economia, e o título é As quatro décadas de neoliberalismo no Brasil. Tá? Então, disciplina Estado e Sociedade, primeiro período do curso de Biblioteconomia da UFRJ. Então, sejam muito bem-vindos, obrigada por estarem aqui. Né? São duas pessoas que eu tenho muito carinho, muito respeito, muita consideração, muita admiração, né? Feliz de vocês estarem aqui. Agradeço também o André Fonseca, né, pelas imagens, pela edição, por colocar os vídeos no canal. Então é isso, obrigada e muito obrigada por vocês estarem aqui também. Obrigada, Patrícia. Então, a gente foi convidado para falar de neoliberalismo. Como são quase 4 décadas, vocês sabem que a gente era bebê na época que o neoliberalismo começou, né? Pessoas super novas, simpáticas e tal. E vocês já nasceram no neoliberalismo. Já pensaram sobre isso? A forma de sociabilidade, a partir do neoliberalismo, ela muda significativamente. Então, a gente fica aqui pensando em como construir junto o que é esse entendimento de algo, que pra gente foi uma novidade, uma intervenção no nosso modo de vida, e que para vocês é o jeito que vocês vivem hoje. Né? Então a gente tem essa questão. Eu não sei qual de vocês chegou a dar uma olhada no texto. Né? O texto, o autor do texto é um professor de filosofia, lá da Federal de Minas Gerais, chamado Amaro Fleck. E o Amaro Fleck, ele faz uma reflexão bem típica de filósofo, por meio da qual ele começa com uma pergunta: o que é neoliberalismo? Né? Que é bem a cara do filósofo, não é verdade? E quando ele fala isso, ele não pergunta isso simplesmente porque ele é um filósofo, mas também porque existe um debate, há uma controvérsia se afinal existe ou não o neoliberalismo. Inclusive o título do texto o que é neoliberalismo? Interrogação. Isso existe? Interrogação de novo. Então, nesse debate, na verdade, o Amaro Fleck, ele está querendo convidar vocês a fazer um percurso, que é o percurso do que é pensamento e, ao mesmo tempo, prática neoliberal. Tudo bem? Então, ele começa sempre, a gente sempre começa com uma história, né, gente? Eu ia falar do termo, a gente começa com a história. Então, nossa pergunta é: o que é neoliberalismo? Eita, liberalismo. Deu. Essa é a pergunta. E aí a gente olha, né, para que dimensões desse neoliberalismo. A primeira que a gente vai olhar é a história do termo. Então vou provocar um pouquinho vocês no sentido de por que diabos ele faz essa pergunta, né? Existe neoliberalismo? Que a gente aqui partiu do pressuposto que tem. Sim. Né? E, de repente, tem um monte de gente que acha que não tem. As pessoas que acham que não tem são pessoas que acham que o neoliberalismo, na verdade, é uma invenção da esquerda para categorizar, né, para classificar tudo que não presta no mundo de hoje. Tá? E, nesse sentido, eles vão dizer: ninguém se declara neoliberal. E se ninguém se declara neoliberal, isso não existe. Vocês concordam com essa ideia? Não. Por que não? A falta de evidências não contradiz a existência. Assim, a falta de evidências não contradiz a existência. O que mais? O que está querendo dizer é que a falta de provas não quer dizer que não haja provas. Então, a falta de provas, até agora, né, não quer dizer que não haja provas. Mas será que é suficiente, nesse caso específico, a prova que eles estão usando? Ninguém se declara neoliberal. Então, não tem neoliberalismo. Alguém conhece alguém que levanta a mão e diz: eu sou racista? Eu não. E tem racismo? Existe.
introdução, ele faz o seguinte, ó, só para informar vocês, esse termo tem uma história. A primeira vez que esse termo foi usado foi na década de 30, num colóquio convocado por um monte de pensadores, todos eles no campo do liberalismo, e que estavam criticando a crise e o fracasso do liberalismo demonstrada pela crise de 29. Foi uma crise tão grande que o liberalismo, que tinha sido a ordem principal, que tinha organizado a produção e a sociedade até ali, foi questionada, inclusive pelos próprios liberais. O que eles estavam querendo fazer nesse colóquio, que se chamava Colóquio Walter Lippmann, né? Colóquio Lippmann. Vocês vão ver que esses caras têm muitos defeitos, mas eles têm algumas qualidades. Eles sabem escolher o lugar no qual eles se encontram. São austríacos, são americanos, são alemães, que vão se encontrar onde? Nos Estados Unidos? Em Paris, gente. Presta atenção, eles sabem escolher onde eles se encontram. Em 1938, tá? Então, eles estão dizendo o seguinte, olha, o liberalismo entrou em crise, a gente acha que o liberalismo é uma ordem social importante, tem uma filosofia de referência que nos interessa, no entanto, ele precisa ser reformado. Ele precisa ser reconstruído. Essa é a questão que eles colocam. E aí, quando eles começam a discutir, nesse espaço que queria trazer, né, para a sociedade francesa a versão em francês do livro A Boa Sociedade, de autoria do Walter Lippmann, e eles aproveitaram e discutiram essas questões. Vou ler para vocês uma coisa que está lá no texto, até para ver se vocês se interessarem lá para ler no texto, que é o seguinte: logo no primeiro dia, depois das falas de abertura de Louis Rougier e Walter Lippmann, iniciou-se o debate sobre qual seria, afinal de contas, a melhor denominação para esse projeto de renovação do liberalismo. Louis Baldin, o primeiro a tomar a palavra, comenta: liberalismo, para eles os que falaram, né, o Rougier e o Lippmann, não é aquele de ontem, mas sim o de amanhã. Um liberalismo sereno, revisado, renovado. É trabalhoso mudar o significado de um termo antigo e podemos questionar se não seria melhor escolher outro. Para mim, a palavra individualismo parece preferível à palavra liberalismo para representar o que eles estavam falando antes. Então, eles já dão uma pista para a gente, né, do conteúdo desse debate. Individualismo. E aí eles continuam. Rougier, que é o cara que está discursando junto com o que vai lançar o livro, né, não gosta da proposta, dizendo que o termo liberalismo é mais preciso do que individualismo. Olha só quem vai aparecer na opinião agora. Ludwig von Mises, que é um super pai do neoliberalismo avançadíssimo, né? A última potência, que nesse momento ainda não tinha publicado o seu livro principal, tampouco aprova a ideia de individualismo como o nome que representasse, argumentando que isso pareceria mais uma concessão às ideias totalitárias, porque afinal eles estariam chamando de individualismo aquilo, né, que se oporia ao coletivismo, que era o outro campo da disputa. Aí eu vou chamar atenção para a data, 1938. Vocês sabem quando foi a Revolução Russa? 1917. Tá? E, vejam, alemães, austríacos, aquele pessoal que perdeu a guerra, a primeira guerra foi perdida por eles, né? Estavam nessa conversa. E os americanos também, que não participaram da Primeira
de maneira minimamente relevante. Então, a gente está falando de um grupo de pessoas que está se opondo, né? A visão, não vou puxar a seta de jeito nenhum, a visão do liberalismo, que são as pessoas que implementaram o socialismo na União Soviética. Muito bem, então eles têm um interlocutor, eles estão falando diretamente com alguém, né? Algumas falas depois, Jacques Rueff afirma: sou hostil ao prefixo neo, que foi proposto. Se estamos convictos do nosso esforço e que ele deve visar a restauração do liberalismo com base permanente nos sistemas sociais e econômicos, então devemos dizer isso de forma mais provocativa. Eles discutem e no final chegam à palavra neoliberalismo. Então, em 1938, em Paris, foi a primeira vez que se usou a palavra neoliberalismo. E não foi pela esquerda, foi pelo grupo de autores que estava querendo recuperar o liberalismo, foi pelo grupo de autores que estava dizendo que as políticas liberais precisavam ser renovadas, e aí chamaram de neoliberalismo a proposta deles. Razoável, né? Então, quando a gente faz recurso à história, a gente começa a ver que algumas fake news, né, são muito mais fake do que news. Então, né, essa articulação teórica, ela vai ter uma interrupção violenta, que vocês sabem que no ano seguinte, em 1939, tem a explosão da Segunda Guerra Mundial. E a explosão da Segunda Guerra Mundial não termina bem, né? Vocês sabem do tamanho do massacre que tem na Europa, e pior ainda são as bombas atômicas, né, no Japão. Aliás, quantas bombas atômicas foram? Por que 2? O que você acha que foram 2? Você. Por que você acha que foram 2? Fala por ela, fala por ela. Por que você acha que foram 2? Acho que era para ressaltar o poder, aquela coisa que tem. Você acha que jogaram uma, aí não tinha estragado o suficiente Hiroshima, tacaram outro em Nagasaki para dizer: agora estragando bem, é isso? Eu mando, fala. Eu acho que foi para atingir um número maior de pessoas e se estabelecer. Para atingir um número maior de pessoas. Fala. Eu acho que era para demonstrar o poder armamentista deles. Que mostrar, por exemplo, eu consigo fazer isso aqui uma vez, eu posso fazer de novo. Então vocês acham que eles falam? Eu vi que escolheram a China, na verdade, por causa do tempo do clima. Do tempo do clima, mais fácil de ver a cidade para atacar a bomba. Não, que ia ter mais explosão. Que ia dar mais impacto. Olha só o critério, né? Muito bem. Então eles queriam jogar, queriam acertar, queriam matar mais gente e queriam garantir um senhor espetáculo. É isso? E desestabilizar o poder. E desestabilizar o governo no final da guerra, gente. O fronte europeu já estava derrotado. Então esse povo é mau, não é não? Então por que eles não tacaram a terceira? Acho que está bem óbvio. Porque depois disso, mais pra frente, o Japão também sobe com esse neoliberalismo. Gente, olha só. Qual é o seu nome? Rafael. O Rafael está achando que a bomba atômica é neoliberal. Não, eu tô falando que depois, o próprio Japão também é afetado com esse neoliberalismo, porque acaba sofrendo com a cultura. Mas nesse período, o neoliberalismo era um encontro de meia dúzia de nerds em Paris. Ele não tinha o impacto que tem hoje.
Então, uma coisa interessante dessa história é a seguinte, eu vou contar para vocês não ficarem passarem a noite sem dormir, sem saber. A terceira bomba foram 2 bombas, porque a terceira não ficou pronta. E se vocês viram Oppenheimer, vocês já sabiam disso. Fala. Está no mesmo lugar? Hã? Ia pra Não Tóquio. ia ser para Tóquio. Hiroshima e Nagasaki é a terceira em Tóquio. Mas enfim, tudo bem, gente. Olha só, isso a gente só sabe porque liberaram os papéis antigamente pra gente ler. Mas não aconteceu, né? Mas é interessante pra gente pensar nessa questão da hegemonia. Eles Fala. liberarem esse papel assim e o mundo agiu normalmente como se não fosse nada. Não é? Tipo assim, ai, que poxa, pois é, Estados Unidos mais uma vez brincando, pertinho. Não é uma coisa legal. Mas a gente deixando também. Aí vamos pensar nisso. Teve uma guerra, umas bombas atômicas, estava em 1945. Esses caras perderam a guerra de novo. Né? A Alemanha perdeu a guerra. Porém, esses caras se fortaleceram nesse período do ponto de vista do argumento de que precisava de uma nova ordem. Mas se enfraqueceram por outro lado, porque essa nova ordem não podia ser liberal. Não podia ser liberal porque a União Soviética foi quem ganhou a guerra no fronte europeu. Então, você tinha que ter um reforço significativo da grupalização do lado ocidental. Tá? Então, esses caras vão se reunir de novo, vocês lembram? Que eles gostam de escolher bons lugares para falar, para se reunir, vocês lembram disso? Então, dessas vezes, eles vão se reunir em 1947, numa cidade chamada Montpellier. Vou anotar aqui, Maria. Montpellier é uma cidade, tem um nome assim francês, mas é na Suíça. Pô, eu falo A cidade na Suíça, essa Montpellier, é um lugar onde as pessoas vão lá tomar ar, as pessoas muito ricas vão nesses resorts tomar ar, relaxar. Então eles escolhem bem os lugares, certo? Então eles se encontraram lá em Montpellier e a partir daí se estabelece essa sociedade de Montpellier a partir de 1947. A sociedade de Montpellier tem encontros até hoje. Tá? Nunca parou de se encontrar, desde então. E isso nos coloca uma questão. Como é que esses caras que não tinham a menor relevância lá passaram a comandar o mundo a ponto da periferia, como nós, também seguirmos essa ordem? Então, todo o debate que o Amaro Fleck vai fazer no artigo que vocês estão lendo passa pelo seguinte. Nesse período, eles não tinham muita relevância. Depois da Segunda Guerra, né, eles perderam força. Se organizou o estado de bem-estar social. Você tem um período de um capitalismo regulado, com larga participação do Estado gigantesco, até que a crise dos anos 70 se estabelece, com o fim da instabilidade criada pelo padrão ouro, que é sob a hegemonia americana. Certo? Esses caras vão ver, agora é a hora. Lá naquela crise a gente não emplacou. Isso. Agora é a hora da gente emplacar. Tudo bem? Então, para a gente não ficar achando que é a teoria da conspiração, né, a gente tem esses eventos acontecendo em vários lugares. Você tem um núcleo que se desenvolve de pensamento neoliberal com o comando do austríaco Hayek nos Estados Unidos, na escola de Chicago, que é um lugar de treinamento de boa parte dos políticos latino-americanos. Treinamento como economista. Esse defeito que a gente tem. Certo? E aí, nesses lugares, as políticas neoliberal, as ideias neoliberais, não apenas são desenvolvidas enquanto conjunto de ideias, mas elas servem para formar pessoas que vão atuar na realidade. E a realidade entrou em crise. A realidade da Era de Ouro entrou em crise. Fala.
Desculpa, Não, eu fala. fiquei realmente encascada nisso. Ali está escrito 1958. Não, 38. 38. Ah, A letra que é ruim, aqui ó, 38. tá. Ai, meu Deus, terrível. Foi antes. 47. Aqui é 47. Eu olhei ali e falei. Então, no meio desses dois encontros, teve a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, beleza. Então, a gente está falando, né, de um movimento que demorou quase meio século para pegar no embalo, certo? Mas o que vem agora em termos de pauta? O que vem agora em termos de pauta é o seguinte: nós já falamos muito sobre a necessidade de recuperação do liberalismo. Nós aqui temos uma série de questionamentos em torno disso. E olha só que interessante. Um grupo que fazia parte desse primeiro encontro, que eram os ordoliberais, assumiram o governo na Alemanha. Esses caras assumiram o governo na Alemanha e implementaram uma política depois da Primeira Guerra Mundial que fez a Alemanha crescer pra caramba, mesmo ela estando destruída depois da guerra. De 1948 a 1967, os ordoliberais comandaram a Alemanha. E na escola de Chicago, o Hayek e mais tarde o Friedman vão estar ensinando a uma série de pessoas, né, de economistas, as ideias neoliberais. Interessantemente, nesse contexto da crise, né, dos anos 60, começa nos anos 60 e se arrasta pelos anos 70, tem o golpe no Chile. Que golpe é esse? Em 1973, o governo norte-americano, isso também está nos papéis, viu? Todo mundo finge que é normal. Todo mundo já conhece esses papéis. Tem o governo norte-americano, por meio do seu secretário de Estado, Henry Kissinger, dá todos os meios para que o exército chileno derrube o governo eleito do Allende, com direito a caça e bomba no governo, na sede do governo. Tá? Esse governo que assume, que é o do general Pinochet, recebe o pessoal de Chicago, que vai dizer: olha só que sucesso foi na Alemanha, por que não implementamos agora o ordoliberalismo aqui? Certo? A questão é que já tinha se adiantado um pouco a história. E nesse ponto da história, o questionamento do papel do Estado já estava mais nítido, porque a ordem socialista depende de um Estado grande. Tudo bem? E toda a ordem do sistema de Estado de bem-estar social também. O neoliberalismo, então, que vai ser implementado em 73, já tem a cara do neoliberalismo que a gente conhece hoje, tá? Que é um neoliberalismo que passa por algumas políticas referenciais. Vou falar de 4 coisas que estão sempre presentes, né, quando a gente fala da ideia de neoliberalismo, que toda vez que a gente pensa em neoliberalismo, a gente pensa em quê? Em políticas de flexibilização do mercado de trabalho, em desregulamentação dos mercados, em defesa da ideia de austeridade e responsabilidade fiscal por parte do Estado. É o Estado que tem que gastar pouco, o setor privado não. Inclusive os indivíduos é bom que gastam muito, né? E uma ideologia do empreendedorismo e da racionalidade econômica como caminho de crescimento desses indivíduos. Se você quer crescer, se você quer desenvolver, o neoliberalismo diz: você, indivíduo, faz o seu caminho por meio do empreendedorismo e por meio, né, dessa ideia de racionalidade econômica. E junto com isso, eles fazem uma outra coisa. Se o Estado tem que gastar menos, eles retiram toda a base de proteção social que compunha o estado de bem-estar social. Se você é bem-sucedido, você vai conseguir sozinho
a educação que você precisa, né? E a saúde que você precisa. O Estado não precisa ser paternalista. Esse é o conteúdo das políticas neoliberais que se desenvolvem nos anos 70, 80 e 90. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Porque os principais promotores dessa política são os governantes da Inglaterra e dos Estados Unidos. Ronald Reagan, nos Estados Unidos, e Margaret Thatcher, né, para não livrar a cara das mulheres todas, da Inglaterra. Você tinha levantado a mão, não tinha? Eu ia perguntar. Eu tinha falado em empreendedorismo na hora que você levantou a mão. Isso. Então, a gente pode dizer que muito bem que o neoliberalismo ele é muito implícito no capitalismo que a gente vive. Totalmente. Porque... eu diria que ele é até explícito. Explícito, na verdade. A gente vê isso em todo lugar. E isso me faz pensar que eles dizem que é como se a gente fosse donos do nosso próprio, como posso dizer, do nosso próprio negócio, donos de tudo que a gente pode ter, de tudo que a gente pode conseguir. Mas na verdade não funciona desse jeito. Ah, não? Eu acho que não. Por quê? Se você pensa que todo mundo, tipo assim, você falou sobre a questão de que o Estado não seria como paternalista. Isso. Se isso acontece, a maioria, isso aumenta ainda mais a desigualdade social, porque nem todo mundo vai ter direitos, nem todo mundo vai conseguir ter a sua própria segurança social, entendeu? Sua segurança de saúde, de educação, de tudo que o ser humano precisa para se desenvolver e se manter vivo. E muita gente não tem isso. Você está falando uma coisa, eu vou achar que você é esquerdista, entendeu? Eu sou esquerdista querendo, né, criar problema na sala de aula. Tem sempre um esquerdista aqui dentro, entendeu? Na sala de aula, mania de esquerdista. Então, o que acontece? O pessoal, como é que chama? Que faz o quê? Marxismo cultural, não é? Você está querendo me dizer, está sendo mesmo? João Marcelo, você está querendo me dizer que todo mundo que está aqui não tem seu plano de saúde? Você está querendo me dizer que todo mundo que está aqui, todo mundo entrou na universidade? Essa universidade é de graça, gente. Pelo amor de Deus, vocês não têm, não tiveram educação maravilhosa? É isso que vocês estão me dizendo? Olha, Vocês pagam caro o transporte? Tá de sacanagem que vocês pagam caro o transporte. hipoteticamente, você está correto, mas na prática muda um pouco. Parece que as ideias do neoliberalismo correspondem à realidade de uma parte das pessoas, mas não da nossa, né? A nossa realidade não é a que eles contam. Parece que a gente fica na outra ponta dessa história, né? As pessoas têm que se virar para, quem sabe, ter um emprego. E que são órfãos de um Estado que oferece serviços públicos que garantam o nosso direito à cidadania, né? Mas tudo bem, diga. Então, mas isso foi até uma questão que a gente falou na aula da semana passada, mas eu falei assim, na aula da semana passada, que a gente pode entender também que uma das práticas do neoliberalismo seria fazer com que o indivíduo entenda que ele é meio que responsável pelo próprio destino dele, que é ele que vai, basicamente, se tem uma pessoa que é trilionária, você também consegue ser trilionário. É basicamente isso. Mesmo que você não tenha nenhuma base sólida para você construir aquilo, diferentemente de outras pessoas que Mas olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Segundo o neoliberalismo, entenda. A teoria ela reflete uma história. E segundo o neoliberalismo, você não tem uma base sólida porque a sua ascendência, sabe, jogou dinheiro e as oportunidades todas fora, entendeu? Sim, exatamente. Entendeu? Se você A culpa não é sua, mas é da sua linhagem, a sua genética estrada. tipo, se o meu pai não conseguiu fazer a vara de pescar dele... Não é, gente? Exatamente. Que coisa, queria comprar um peixe no supermercado, né? Ele acredita, seu pai acreditou na divisão social do trabalho. Que coisa. Então o que eu estou querendo trazer para vocês aqui, para a gente pensar juntos, é o seguinte: quais foram as crises que deram espaço para uma forma de pensar que a
que vive a realidade concreta, nota que é um absurdo, né? Então, essas crises e esse movimento, esse espaço, tem a ver com a derrota política no campo do socialismo, do Estado, né, socialista e das repúblicas socialistas, e no campo do capitalismo, das reformas do Estado de Bem-Estar Social. Tá? Alguém tinha levantado a mão, que eu não me lembro mais quem. Era quem? Você. Era você de novo? Fala. João Marcelo, o esquerdista. Fala. Ser esquerdista é bom. Tô vendo. Eu acredito em você. Mas isso que você falou sobre o levantamento do neoliberalismo me faz pensar sobre o próprio, coisa muito nada a ver, mas o positivismo. Porque isso me faz pensar que é como se eles pensassem que a sociedade fosse perfeita e que a gente segue um patamar de que todo mundo é perfeito, só que a gente é ser humano e ninguém é perfeito. Então, e sempre vai acontecer alguma coisa, tipo assim, muitas vezes vão acontecer coisas que vão tirar as coisas do eixo, que é o que acontece diariamente na sociedade. Então, você, assim, além de não gostar de política, você é bom de mira. Porque nesses mesmos colóquios, esses caras criaram os debates positivistas e reacenderam a figura principal desse processo, chama-se Karl Popper, a visão positivista do século XX. Tá? Então, de fato, você achou uma relação que existe. Porque as mesmas pessoas que vão dizer que cada um é responsável pela sua própria realidade, né? E sua vida e seu destino, independentemente de considerar todas as diferenças que nós temos quando nascemos, certo? São as pessoas que vão dizer que a ciência é totalmente neutra, certo? Ninguém faz ciência para favorecer ninguém, ela é neutra. São as mesmas pessoas que vão dizer essa coisa. Então, já que você não gosta de política, eu vou pedir para o Wilson falar um pouco das políticas neoliberais, tá bom? Vamos lá. Pode pagar. Ok. Eu vou manter pouca medida quando ser necessário propaganda, tá? Eu vou começar com... Vou fazer uma ligação, vou fazer uma ponte a partir do que a Maria colocou. Von Mises, Friedrich Hayek, austríaco, Evan Milton Friedman, dos Estados Unidos, tem uma frase famosa dele: não existe almoço grátis. Vocês já ouviram essa frase? Não. É dele. Vira e mexe, algum pessoal do meio de empreendedorismo ou algum CEO de alguma grande empresa adora falar de vez em quando, para falar da luta, de que não existe nada de graça. Aí fala, não existe almoço grátis. Por que ele fala isso? Exatamente. Aliás, é imperdível vocês procurarem no YouTube e acham a série que ele faz sobre o que ele acha que são as políticas corretas e contra o Estado de Bem-Estar Social. Por que não existe almoço grátis que ele está falando? Esse sistema de saúde que você recebe, esse sistema de educação que você recebe do Estado, você pensa que é grátis, mas não é. É você que paga todo dia. Ele constrói todo o motivo da sua posição neoliberal em torno dessa frase: não existe almoço grátis. E ele foi um dos que ajudou a implementar o neoliberalismo sob a ditadura do Chile. Isso já coloca por terra um dos discursos que os neoliberais gostam de falar. De uma maneira do público em geral, às vezes eles falam o seguinte: não, a gente só somos democratas e tal. Mas se a gente for nos teóricos que estão fundamentando, eles vão dizer: se for necessário medidas autoritárias para não barrar o neoliberalismo, que seja. Acabou. Aliás, a frase do Hayek é: o melhor socialismo não chega aos pés do pior neoliberalismo. Por isso, se for necessário autoritarismo para implementar o neoliberalismo, que venha. Que foi o que aconteceu na experiência chilena, com uma reforma da Previdência que até hoje os trabalhadores estão sofrendo e que teve que o governo chileno, após uma privatização ultra radical do sistema previdenciário,
ter que atuar, porque estava acontecendo uma situação no qual as pensões estavam sendo pagas e a aposentadoria de algumas categorias de alguns trabalhadores, chegavam a um ponto de miséria que optaram, entre aspas, pelo suicídio. São os Chicago Boys, né? Exatamente. Da Universidade de Chicago, isso mesmo, Chicago Boys. E o Paulo Guedes estava no meio. O Paulo Guedes ajudou a implementar o sistema de previdência, que quis implementar aqui também no Brasil. É isso. Paulo Guedes é cria desse pessoal todo. Fez durante a ditadura. Aí, o que acontece? Mas como é que isso se espraia na América Latina? Isso vai se espraiar principalmente na década de 80. E vem muita força a partir do Ronald Reagan, que no próprio Estados Unidos exerceu uma política que ficou conhecida como Reaganomics, a economia do Reagan. Qual é? Não, vamos diminuir os impostos dos mais ricos, que eles vão investir nas indústrias e vai ter mais empregos. Isso não aconteceu. Foram aplicar a grana no mercado financeiro, que foi facilitar os seus fluxos de circulação de dinheiro no mundo. E a Margaret Thatcher, discípula e fã do Hayek até dizer chega. Frases da Margaret Thatcher, uma frase inspirada no Hayek. Não existe sociedade, existem indivíduos. Ela falava assim, claramente. Parênteses, quando ela faleceu, houve um cortejo, pelas ruas de Londres, e aconteceram dois fatos interessantes. O menos chamativo foi que algumas pessoas se colocaram de costas perante o cortejo fúnebre, protesto. Mas um garoto de 16 anos fez assim, tinha uma camiseta escrita e ele fez assim, perante o cortejo: a sociedade existe. E fim de papo. Mas um parênteses, fora do cortejo. A BBC, o cortejo foi no domingo, e todo domingo a rádio BBC de Londres toca uma música que o público pede. E o público pediu a seguinte música, uma música do mágico de Oz chamado Ding Dong, a bruxa morreu. E a rádio BBC ficou, o que eu faço? Vamos passar só os minutos só rapidinho da música e pronto. Não tocou a música toda. É isso. E onde é que isso chega na América Latina? Isso aqui foi uma forte influência para, falando mais do Brasil, um processo em que completamos o nosso parque industrial, o processo de industrialização substitutivo de importações, e estamos numa forte crise na década de 80, de alta inflação, começando a viver um processo de estagnação. E aí, começou a pipocar essas teses do neoliberalismo. Não, a solução é o neoliberalismo, para a gente sair dessa crise. Vamos fazer isso. Mas foi forjado, ideólogos a partir principalmente dos Estados Unidos, começaram, e ideólogos que estavam não só em Chicago, mas em organismos internacionais como o Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, foram construindo algo que ficou conhecido como Consenso de Washington. Consenso porque era, na verdade, um receituário de políticas neoliberais para a América Latina. Isso colocado no final dos anos 80. E isso foi muito forte na campanha. Isso não foi explícito na campanha presidencial de 89, após a ditadura, mas foi na prática do governo Collor. E qual era o discurso que se colocava? E qual era o discurso de alguns ideólogos do neoliberalismo na época? Era o seguinte: parecia que o Brasil tinha sido um país socialista. Que o discurso esse Estado paquidérmico, intervencionista, que atrapalha a liberdade de indivíduos. Temos que privatizar, desregulamentar para vir os investimentos de fora. Era esse o discurso. Aí, se o ET pousasse no Brasil, ele ia dizer: o Brasil foi socialista? Cara, não parece que foi, né? Mas era esse o discurso.
E detalhe, o discurso neoliberal se disfarça também de um discurso científico neutro. Por exemplo, a defesa da privatização, eu me lembro disso na década de 90, se alguém dissesse, não, mas eu sou contra a privatização porque eu acho que vai prejudicar os investimentos para a população e até encarecer as tarifas. Alguns economistas respondiam, não, esse é um argumento ideológico, meu argumento é técnico, é pela eficiência do serviço e da empresa. Parênteses, nada mais ideológico do que falar isso. Isso aí, na verdade, está mascarando o discurso. Existe uma visão de mundo aí colocada. Então, a partir daí, onde é que se concretiza aqui no Brasil? Então vai dizer, eu tenho que reduzir o Estado, tenho que abrir para produto estrangeiro, abrir a entrada, facilitar a entrada de dinheiro de fora, mesmo que seja aquele especulador que vá jogar na bolsa de valores aqui dentro e depois cair fora rapidinho. Meu orientador de mestrado, o São Cano, dizia que esse era o capital motel. É o capital que vem, não tem compromisso de fazer grande investimento em indústria, gerar emprego, mas na verdade é algo rápido. Vem, ganha seu dinheiro e cai fora a qualquer momento que possa diminuir o ganho. E onde é que isso vai ser com mais força? O Collor começa, mas tem o impeachment, tem o Itamar Franco que freia um pouco. E onde é que vem com mais força? Nos dois governos do Fernando Henrique Cardoso. E no plano econômico, o plano real. Aí que tem dois palavrões que se falavam na época no telejornal. Porque a coisa mais engraçada é que comentarista de economia em jornal aberto pensa que todo mundo estudou economia, né? E não faz a mínima questão de traduzir. Aí vem, aí fala, mas o governo nesse período está trabalhando com duas âncoras, a âncora cambial e a âncora nominal. Aí, a pessoa assistindo o jornal no cérebro. Cri, cri. Não entendi bem. Então vem, câmbio, o que significa? O preço do dinheiro, né? Dólar fica barato. O que vai acontecer com o dólar barato? Importar bens de fora, concorre com o produzido aqui. Legal que isso segura a inflação, né? Mas é uma bela porcaria para a nossa produção interna. Âncora nominal. Para evitar também um excesso de consumo, juros altos. Mas os juros altos são bons, sabe para quê também? Para atrair aquele capital de fora. Pessoal, a gente está tão acostumado aqui no Brasil a viver com juros tão altos. Vamos parar e pensar, uma taxa básica de juros ao ano de 12,5% é muita coisa. Nos Estados Unidos, quando chega a 2%, é um absurdo de alta. Estou falando ao ano. Divide pelos 12 meses. Mas isso aqui era essa a questão. E a taxa de juros aí era 45%. Chegamos a ter isso. No final do primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, para você ter uma ideia. E aqui, no primeiro governo, ainda teve um dólar barato, né? Que legal! Puxa, olha só, estou importando, até financiar carro por dólar barato, etc, né? Só que, qual é o grande problema disso daqui? Isso daqui, por isso foi uma âncora, eu estou me ancorando, estou me segurando. Qual é o grande problema? Que a gente fica muito vulnerável a crises externas. Porque aí começaram a aparecer crises assim, México em 94, Ásia em 97, Rússia em 98. Aí a pessoa assiste a telejornal, o que isso tem a ver comigo? Como está tudo interligado, tem efeitos de contágio. Esse é o grande problema. Mas qual era a solução? O plano real entra no neoliberalismo, em que sentido? Porque eu estou abrindo a economia, junto para poder, e a argumentação era, para o plano continuar dando certo, eu tenho que privatizar, fazer reforma da Previdência, para retirar direitos, porque o discurso do vai gerar mais emprego. Sim, tem um outro palavrão, né? Que é um outro palavrão que anda junto com isso. Que é o palavrão que a gente tem que carregar até hoje. Que é o palavrão da austeridade fiscal. Sim. Austeridade. Pessoal, austeridade
é um nome bonito, né? No dicionário, austero, alguém sério, que economiza, que é responsável. A visão de austero que vem na minha mente são aqueles senhores ultraconservadores muito sérios, que são cuidadosos com as contas e tal, quase não riem. É uma pessoa austera. Agora, o que é austeridade fiscal? Galera, é o seguinte, ó, vou ter que cortar gastos de saúde, educação, cumprir o mínimo que a Constituição exige, porque parte disso eu tenho que dar conta dos meus compromissos externos, eu tenho que dar conta também de uma estrutura no qual o governo, para poder dar conta de suas contas, se endivida com o público, título público, e aí o mercado financeiro quer a sua parte também, diminuindo cada vez mais a produção. Aí eu vejo o discurso da austeridade. Eu sou sério. A austeridade do pessoal é o seguinte, ó, ferrou, vou ter que apertar cinto, é isso. É que não fica bonito falar assim, né? Então falar austeridade. Também essa questão. A coisa piora quando a gente fica... O que acontece com as críticas? Como dá efeito contágio, o governo às vezes tem que tomar atitudes radicais, como a que a Maria falou. Em 98, para garantir a reeleição, Fernando Henrique Cardoso aumentou a taxa de juros. Eu me lembro que foi nem 45%, mas foi até mais, 49%. Bem, a população viu, nossa, ficou alto, né? Mas a gente que é do nosso meio, a gente só fez isso, né? Ah, ele fez isso? Não! Aí, para piorar, quando veio em 99, o simples fato do governador de Minas Gerais estar falando querer renegociar a dívida de Minas para poder garantir um certo respiro, causou um efeito contágio no mundo, no qual teve que desvalorizar o real. O real passou de em média, R$1 o dólar para R$2 o dólar. E sabe quem é que culparam? Culparam Itamar Franco, um poderosíssimo governador de Minas Gerais, nossa, que causou uma instabilidade no mercado financeiro mundial, né? Olha a minha cara de quem está acreditando nessa lorota. Detalhe, comentaristas nos jornais falavam isso com a cara mais lavada do mundo, como se fosse assim. E na verdade não. O próprio neoliberalismo, que prega essa liberdade de fluxo e menos controle do Estado nisso, é que gerou essa instabilidade. Esse é o grande problema. E aí qual foi a solução? Aí surgiu uma coisa aqui em 99 que existe até hoje. Tá bom, a âncora cambial não está servindo, mas vamos continuar com esses juros. Ah, mas a gente tem que casar com algo que vai dar uma certa segurança. Metas de inflação. Vamos criar um comitê de política monetária que todo mês define a taxa de juros. A taxa de juros que também ficam falando dos noticiários, né? A taxa de juros Selic. Pô, não fazem nem o favor de traduzir a sigla. Poxa, vamos lá. Sistema especial de liquidação e custódia de títulos públicos. É a taxa dos títulos públicos. É a básica. Detalhe, 12,5% ao ano, é a básica. As outras são muito maiores. Então falou assim, aí se criou isso. Monitora mês a mês para tomar a decisão. A gente fica amarrado nesse circuito financeiro. E para poder dar conta das metas de inflação, o que eu vou ter que fazer? Austeridade fiscal. Eu vou monitorando com juros elevados, algumas vezes baixando, e vou tentar aprofundar essas reformas. Privatizações, isso. Aí o que vai acontecer? Só que o próprio governo Fernando Henrique tem dificuldades. É um regime de baixo crescimento econômico. Já tivemos uma condição negativa da privatização, falta de investimento no setor elétrico. Risco de apagão nós tivemos em 2001. 2002 tivemos a eleição e aí, o que o povo viu na época? Não, a gente não quer esse neoliberalismo, mas vamos botar o Lula, mas não sabia bem o que queria no lugar do neoliberalismo, mas não estava muito afim. Aí o
Lula entrou, assim, poxa, Lula entrou legal, né? Vai te dar uma canelada, né, amigo? O problema é o seguinte, o Lula mitigou o neoliberalismo. O que é mitigar? Vou diminuir um pouco os efeitos negativos da população mais pobre, vou criar alguma linha de crédito para promover inclusão econômica, de consumo, vou tentar recriar um processo de desenvolvimento que trouxe efeitos positivos, sim, etc., mas não rompeu em coisas que deveriam ter sido rompidas. A âncora nominal continuou, as metas de inflação continuaram, o monitoramento via taxa Selic continuou. Isso não acabou. No primeiro governo foi mais radical. No segundo é que ele afrouxou um pouco mais para poder promover o crescimento, etc. Mas continuou. Na verdade, houve até uma reflexão de alguns autores dizendo: olha, temos aqui um novo desenvolvimentismo nesse processo, que gerou debate. É novo mesmo? Porque os que criticavam diziam: é um neodesenvolvimentismo aí mitigando o neoliberalismo. Na verdade foi isso, né? A Dilma entrou também mitigando. Só que a Dilma tentou, peraí, vamos tentar trabalhar com algo mais alternativo, de tentar interferir mais nesses juros mais baixos? Vamos fazer isso? E isso também foi algo complicado. Tentou fazer isso, mas também teve dificuldades, até porque houve uma diminuição do ímpeto da China. A China que estava puxando o crescimento mundial e a gente enfrentou isso. Então tudo isso estava se colocando no debate econômico, no debate político. E a coisa que era mais interessante é que, se você colocasse na campanha presidencial que era a favor da privatização, você perdia a eleição. Isso foi interessante nesse período. Não, vai privatizar não. Então aconteceu isso. E onde é que entra a crise? Entra a crise justamente por uma crise de instabilidade cada vez maior que a gente percebe no centro do capitalismo, a partir de uma crise que houve nos Estados Unidos, dos títulos de casa própria, que na verdade ocorreu por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem que fazer pede de tudo para financiar. Nos Estados Unidos era muito mais fácil, emitir títulos dessa dívida. Se uma ponta que não paga, cria efeito dominó. E isso foi se espraiando. E qual era a questão que se coloca, né? Essa crise é de 2008. Que o Lula ainda tentou segurar o programa de aceleração de crescimento, mas quando chegou na Dilma, ele pegou esse processo. E aí foram surgir protestos de movimentos sociais para se colocar o seguinte: peraí, a gente quer avançar para além desse novo desenvolvimentismo, mas também setores da extrema-direita colocando: opa, peraí, a gente na verdade quer mais neoliberalismo, direita e extrema-direita se colocaram. Esse foi o problema. Isso alimentou o golpe contra a Dilma. Temer radicalizou no neoliberalismo, mas o neoliberalismo, para poder se manter com força, ele também se vale do fascismo, o que abriu para a extrema-direita ganhar em 2018. E agora, após a eleição do Lula? Puxa, o neoliberalismo está em crise, está valendo do fascismo, mas como é que a gente consegue se mover para fora disso? Esse é o problema que o governo Lula está enfrentando. Como se tivesse que voltar, vou mitigar, mas eu quero voltar a crescer numa situação muito mais adversa. Desculpe se eu falei muito rápido, pessoal, mas só para dar uma geralzona. A pessoa lá está debandando, não tem nada a ver contigo não, tá? Eles têm horário, por causa do horário, está aqui de olho, por causa disso. São 5 para as 9. É isso. Então, assim, o que eu acho interessante da gente fechar, só para a gente levar para casa alguma coisa, é como esse movimento, que na verdade nasce num debate de desconstrução de um sistema estatal, seja ele no campo do socialismo, seja ele no estado do bem-estar social no capitalismo, chega no século XXI para nós, apoiado por um sistema também autoritário. No mundo todo, para manter o neoliberalismo, estão havendo eleições de
políticos, de governos, que têm como projeto o neoliberalismo e sob autoritarismo. Como essas duas coisas se combinam? Acho que essa é a questão que a gente precisa levar para casa, né? E pensar como é que o discurso de não temos mais Estado se combina com um poder estatal autoritário e forte, né? Então, pode ser que aquilo que se venda como extremamente democrático e com base no indivíduo, na verdade, seja uma extrema opressão, né, do indivíduo. Acho que... Sim, eu só cito uma frase de Margaret Thatcher, que ela também adorava dizer, e que os neoliberais de vez em quando gostam. Na sigla TINA, There is no alternative. Sempre dizer, não há alternativas, é só esse caminho. Não existe outro caminho que não seja o capitalismo com o neoliberalismo. Isso. Mas na do verdade, ponto de vista da Tati. da Tati, mas na verdade, sim, tanto que a sociedade existe. Então, se vocês quiserem continuar discutindo essas coisas, visitem a gente no Lema, a gente está embaixo de vocês Se lá. quiserem continuar discutindo, podem começar agora. Se quiserem começar então a discutir. Querem fazer comentário? Obrigada. Obrigado. E se vocês quiserem, enfim, quem precisar ir embora, tudo bem. Quem quiser e puder comentar, aproveitar que a Maria e o Wilson estão aqui, conversar um pouco.